Pois é, se você tem que procurar um neurologista, é porque você está com um problema de saúde e quando você fala que tem que ir a um médico neurologista, você fica um pouquinho mais preocupado do quando vai a um gastro, de que quando vai a um ortopedista, de quando vai a um oftalmologista. Tem que fazer um exame de neuro, não é assim? Eu percebo nas minhas conversas e até mesmo junto aos familiares, nossa, eu estou com um problema de neuro, eu estou preocupado. Às vezes até uma coisa simples, mas falou neurologista, as pessoas se preocupam mais. E é fácil de entender porque nós estamos associando a essa especialidade o nosso órgão, do ponto de vista principal, que controla todo o nosso organismo e onde estão as nossas emoções, né? Se der um problema aqui nesse dedo, a gente pode até cortar ele e a vida que segue. Não é isso? Quebrou uma perna, vai ali, faz uma cirurgia, põe uns pinos, vida que segue. O estômago está queimando, você toma um remédio ali, vida que segue. Então, nós vamos conversar hoje com o Dr. Ralph Guimarães, ele é neurologista, ele é mentor e CEO do Neurobrain Integrative Institute. Ele é um centro de referência em neurologia integrativa. Opa, neurologia integrativa, Fernando. Nós estamos percebendo que mais médicos estão estudando mais e vendo a possibilidade de como melhorar a saúde de maneira integral no nosso corpo. E quando a gente fala de maneira integral no nosso corpo, também melhorar as nossas funções cognitivas, de inteligência, de raciocínio, e também as funções metabólicas, fisiológicas do nosso cérebro, utilizando tudo que tem de ferramenta, tudo que tem de suporte, e não somente um remédio específico para aquela determinada doença. Por exemplo, Alzheimer. Será que eu só posso melhorar o Alzheimer tomando um remédio específico para o Alzheimer? Eu posso mudar hábitos alimentares, eu posso usar de outros instrumentos tecnológicos para melhorar o Alzheimer. Uma dormência que eu posso ter em uma determinada mão, eu só tenho que tomar aquele remédio ou utilizar de outras tecnologias. Então é isso que nós vamos conversar aqui com o Dr. Ralph Guimarães. E a primeira pergunta que eu faço é: Dr. Ralph, neurologia integrativa, por que você resolveu seguir por essa via, por esse caminho para ajudar os seus pacientes? Então, primeiramente, é um prazer enorme, né, estar com a tua audiência aqui. Já era um desejo antigo nosso aqui de trazer neurologia, né, para as pessoas, uma área tão importante. E primeiro vamos dizer o que é neurologia integrativa. Neurologia integrativa, além desse olhar macro, né, que nós já sabemos que a palavra integrativa dá, que é ver o ser humano do ponto de vista bio, psíquico, social e até espiritual, né? Ela é um pouco mais que isso. Eu percebi que se eu queria curar ou dar qualidade para os meus pacientes, eu tinha que sair fora do cérebro para tratar o próprio cérebro. Então, eu classifico, né, a neurologia integrativa, fui eu que trouxe para o Brasil, registrei esse nome já há uns 12 para 15 anos, né? Então, são sistemas biológicos, é uma rede, né? Eu chamo de neuromatrix. Então, são sistemas biológicos que se interrelacionam e se comunicam com uma via de mão dupla e que dão suporte para o cérebro, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que o sistema intestino-cérebro tem 500 milhões, alguns lugares falam 100, outros 500 milhões de neurônios, né? É o segundo cérebro. E 80% das comunicações são do intestino e 20% do cérebro. Então, ou seja, né, na clínica as pessoas já sabem que o nosso foco aqui é tanto o intestino quanto o cérebro. Já se está estudando muito também o eixo músculo-cérebro. Se sabe que
ter um quadríceps, né, um músculo da coxa forte, a capacidade de se levantar sozinho, previne lá na frente quadros cognitivos e demenciais. Também, agora mais recente, 2 eixos, né, que é o eixo osso-cérebro, e o que mais me apaixonou, assim, que foi o sistema nervoso intracardíaco. Nós temos cerca de 40 mil neurônios dentro do coração, e isso nunca tinha sido mapeado. Aí, em 2020, na revista Science, um grupo da Universidade Thomas Jefferson publicou o primeiro mapa 3D do cérebro, do cérebro do coração, né, do sistema nervoso intracardíaco, mostrando que eu gostaria de dizer que o cérebro é o cara, que é o mais importante, como você colocou aí, né, porque eu estudei isso eu tive o primeiro contato com o cérebro aos 8 anos de idade, né, se tiver tempo eu falo isso mais à frente, que é uma história interessante, e com 16 eu já estava na Universidade Federal de Medicina, e já fazia pesquisas em camundongos, modelos experimentais de TDAH. Então, naquela época, eu já tinha escolhido o cérebro, acredito que com 8, 16 anos, né? Eu gostaria de dizer que ele é o mais importante e o que controla tudo, mas ao longo da minha carreira, eu vi que com os fármacos eu só conseguia melhorar 30%. E aí eu fui me frustrando. Eu tive um quadro pessoal de fibromialgia e de depressão há 9 anos, porque eu abdiquei da minha adolescência e juventude para estudar e ajudar pessoas, e na prática, na teoria, a neurologia e a psiquiatria é lindo. Na prática, você passa 8, 10 clientes vendo pessoas degenerar e ir para a cadeira de roda e a família degenerar junto, né? Então, eu estava nos Estados Unidos, visitando, né, para realmente espairecer, procurando aí, pedindo a Deus que me guiasse de volta ao meu caminho, e encontrei o IFM, né, International Functional Medicine, e fiz um curso, e aquilo realmente parecia que eu sempre busquei na minha vida, né? Então, eu entendi hoje que, através de alguns outros cursos, Elaine Orives, Tony Robbins, que o campo eletromagnético do coração, ele é 60 vezes maior em amplitude e 5.000 vezes mais potente do que o do cérebro. Então, nada do que eu faça vai funcionar se não passa pelo coração, né? E agora descobriram isso que era filosofia, agora virou biologia. Descobriram que não é mais filosofia, não é o cérebro a sede do pensar e das emoções, é o coração, do todo. É difícil para mim como neurologista, né? Mas a partir do momento... Então, neurologia integrativa é isso, é entender que nós temos um sistema nervoso cardíaco, intestinal, ósseo, e esse sistema é que dá suporte. Então, o que eu entendi? Se o seu cérebro está degenerado, e todos nós sabemos que é difícil nascer novos neurônios, né? Só nascem em regiões muito específicas e em pouca quantidade, né? Com a idade isso fica cada vez mais difícil. O que eu pensei? Se todos esses outros órgãos que dão suporte, como uma raiz da sustentação para a árvore, se eu otimizar, não deixarmos valores padrão, mas deixar esse sistema em 110% otimizado, será que eu não consigo fazer esse cérebro trabalhar, né? E foi com essa ideia que a gente trouxe esse nome, criou e vem trabalhando, né? Então, neurologia integrativa é ver o ser humano, o paciente neurológico e a sua família do ponto de vista biopsico, sócio-espiritual, e o contexto que ele está inserido é muito importante, né? E mais do que isso, sair do cérebro para curar o próprio cérebro, né? Seria isso. Entendi. Bom, você, dentro dessa breve explicação, você tocou num ponto que, para mim, continua uma dúvida e acho que para muitas pessoas também. Afinal de contas, Dr. Ralph, o cérebro se regenera quando eu perco um neurônio, quando um neurônio morre, ele tem como ser substituído por outro? Porque eu vim de uma geração, olha, o neurônio ali morreu, aquela região do cérebro morreu, não tem mais jeito. E você colocou ali que é possível termos novos neurônios, que também é falado de neuroplasticidade, não sei se seria a mesma coisa. Afinal de contas,
durante todo o processo da vida, novos neurônios podem surgir, podem nascer? Sim. Então, essa aí é uma pergunta realmente bastante interessante e intrigante, né? Claro que a taxa de produção de novos neurônios, né, quando a gente está ali no embrião, ela é absurda, né? Cerca de 250 milhões de células por minuto, né? Você tem um nascimento de 250 mil células nervosas por minuto no período de embrião, né? Claro que isso cai bastante com a idade, porém, hoje nós sabemos que sim, principalmente nas regiões ali do hipocampo, que são regiões de memória recente, diariamente, então tem duas regiões, o córtex renal, que é a parte aqui do bulbo, do olfato, né, já dentro do cérebro, que é uma parte muito importante aí na neurocovid, que a neurocovid afeta essa região, e essa região faz parte do sistema de limpeza cerebral, então dê tempo de a gente falar, que é o sistema linfático cerebral. Então, essas duas regiões são regiões chaves, porque o hipocampo nos dá a memória recente, e o bulbo olfatório nos dá a percepção do ambiente e a neurodetoxificação. A capacidade do cérebro se detoxificar depende desse sistema, que é um sistema muito recente, que acho que mais à frente a gente deve falar nele. Então, sim, essas duas regiões continuam se regenerando diariamente. Mas não é isso o mais importante. Por que eu quero regenerar uma região se eu tenho todo um cérebro para trabalhar, né? Então, essa ideia de 3%, 5%, isso é utópico, né? Isso ninguém sabe a porcentagem que cada ser humano usa exatamente, mas sabemos sim que é uma imensa minoria do todo, né? Então, esse cara aqui, ó, que eu chamo ele de cara para ter intimidade, né? Que fica aqui na minha mesa, ele tem um tamanho e peso real. Então, ele tem 1 quilo, 20%, né? 2% da sua massa, né? Então, 1,5 kg aí aproximadamente, né? Uma pessoa de 70 quilos é cérebro. Com 2% da massa, ele gasta do corpo e das nossas mitocôndrias 20 a 30% da energia. E uma pessoa ansiosa, 40%. Então, pensa, né? Uma pessoa ansiosa que o cérebro consome 40% de cada energia do alimento que ela ingere, e isso, claro, essa fadiga mental vai levar a uma fadiga física, né? Então, sim, nascem neurônios em regiões específicas, mas o que nós queremos aqui não é nascer neurônios novos. O que nós queremos é trabalhar, por exemplo, nos acidentes vasculares, a zona de penumbra. Aquele neurônio onde teve uma aterosclerose, uma embolia, onde faltou oxigênio, morreu, mas ao redor existem neurônios que estão débeis, sonolentos, mas que podem ser acordados, por exemplo, pela terapia de von Ardenne, que nós fazemos aqui, que em até 6 anos de um acidente vascular cerebral, o Dr. von Ardenne, que foi prêmio Nobel junto com o Dr. Otto Warburg, ele provou que você consegue ativar esses neurônios da região de penumbra, e hoje eu consigo quantificar isso tudo com exames, né? O quanto restou daquele cérebro que foi morto. A região do entorno, que nós chamamos de zona de penumbra, é fundamental. E esses órgãos que dão suporte, né? Quando eu ativo esses órgãos que dão suporte e sustentação ao cérebro, as regiões vizinhas começam a cobrir aquela região que morreu, isso é a neuroplasticidade, né? Então, sim e não, né? A sua resposta, sim, Ou seja, regiões bem específicas, mas não é isso o que importa. O que importa é nós otimizarmos o que restou de cérebro e os órgãos que dão suporte a isso que restou, tá? ô, Dr. Ralph, qual que é a queixa principal que você recebe na sua rotina de atendimento aí no teu centro clínico, no teu consultório? Quais são as principais e mais comuns queixas relacionadas à neurologia? Então, hoje é fadiga, sem dúvida nenhuma, né, que acaba entrando não só na neuro, fadiga mental e queda de rendimento, né, cognitivo, é a que eu mais recebo. Trabalho bastante com transtorno do espectro autista, né, trabalho bastante com Alzheimer, com Parkinson, mas sem dúvida nenhuma,
a maior preocupação é das funções intelectuais degenerarem, né, e de o que eu vou fazer com isso, né, a preocupação de perder o controle sobre si e das funções intelectuais, mais do que tremor, mais do que tontura, né, eu recebo realmente doenças neurodegenerativas, cognição, né, sem dúvida nenhuma, queda cognitiva, né. Bom, nós tivemos recentemente o problema da Covid, da pandemia, onde um dos efeitos colaterais tem a ver aí com essa fadiga, esse cansaço mental e esquecimento mental. E isso já está comprovado através de diversos trabalhos científicos. É possível nós melhorarmos a nossa energia mental, parar com esse cansaço mental? E de que maneira que a gente pode fazer isso através da neurologia integrativa? Então, eu gosto muito do Augusto Cury, com certeza também talvez até já entrevistou algumas vezes, né? Então, ele que criou realmente a síndrome do pensamento acelerado, né? Esse conceito no Brasil, e começou ali as pessoas, através dele, a se preocupar com esse cansaço mental, com esse excesso de informações que nós recebemos, né? Então, hoje, para você ter uma ideia, uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha na época. E a informação dobrava a cada 200 anos, hoje dobra a cada ano, né? Eu teria que ler 100 mil palavras e 25 artigos para me manter atualizado dia. Então, essa pressão que existe nas pessoas, né, já deixa você com um background cognitivo baixo. Eu acredito que essa geração que está nascendo agora é a primeira vez que nós tivemos queda de QI, né, na história da humanidade. Sempre a gente vinha num ascendente, devido, entre outras coisas, né, culturais, que a gente não vai entrar aqui, que hoje o estímulo à leitura está muito ruim, né, estão procurando outras fontes, né, de informação. Mas, então, primeiro, eu acho que a gente está com o cérebro muito pressionado por todas essas questões ambientais, né, poluição eletromagnética e as próprias questões internas por esse afluxo de informação. Aí você vem um vírus que comprovadamente afeta o sistema linfático do cérebro. O que é isso? Isso é a chave para quem quer curar ou tratar a neurocovid. Anota aí, sistema linfático, né? Você que está assistindo, para poder estudar isso mais a fundo. Então, até 2 anos atrás, nós achávamos que o cérebro era o único órgão que não tinha vaso linfático, que não tinha rede de esgoto, né? Então, a doutora Maiken Niedergaard, uma dinamarquesa, provou que sim, o cérebro se limpa e isso acontece durante a noite. Então, no período noturno, nós temos o sono de ondas delta, que se chama, né? Tem que estar em sono profundo, fase 4, por isso a importância do sono, né? Só entre 10h30 da noite e 2h30 da manhã que esse sistema linfático, esse sistema de limpeza cerebral se ativa. E esse sistema depende de quem? Do bulbo olfatório, da amígdala, aquela amígdala que as pessoas não queriam tirar, que no passado se tirou tanto, hoje pode sim ter uma participação, né, tem trabalhos em andamentos em doenças neurodegenerativas. Então, 3 componentes: bulbo olfatório, amígdala e o líquor, o sistema circulatório, né, de líquor no cérebro, que compõe o sistema linfático. Com a idade, a bomba licórica, né, essa capacidade de bombeamento vai caindo. Aí, a amígdala, às vezes, a pessoa tinha infecções de repetição, até tirou, vem o vírus da Covid, se localiza no bulbo olfatório, e depois de 2, 3 anos, às vezes meses, às vezes anos, a pessoa começa a ter esse quadro de Covid longo ou de neurocovid. Então, hoje a gente entende que é um processo de disfunção desse sistema de limpeza, e aqui na clínica nós desenvolvemos algumas nebulizações, porque a via inalatória é o melhor jeito de você ativar esse sistema, né? Desenvolvemos algumas nebulizações com azul, ainda em caráter experimental, com azul de metileno, com glutationa, com prata coloidal, entre outras, para ativar esse sistema. Temos o nosso neurolaser,
que é um estímulo, né, com laser vermelho aí de alta intensidade. A estimulação cerebral através de laser já está bem consolidada para questões de memória, ativar a mitocôndria, né, energia. Então, através do nosso protocolo com laser de alta intensidade, nebulizações em caráter experimental, e principalmente com a neurologia regenerativa, que é a outra modalidade, né, a outra visão de medicina que eu trouxe, né, além da visão de sistemas integrados, que é muito boa, algumas pessoas já vêm degenerada, né? Então, se a pessoa já está degenerada, não vai adiantar só eu melhorar a performance do cérebro e dos outros órgãos. Aí entra na pergunta anterior, né? Então, o que é neurologia regenerativa, que é a grande ferramenta, na minha opinião, para os quadros pós-Covid, junto com a estimulação cerebral por laser e a estimulação do nervo vago, né? É um aparelho que se coloca aqui na orelha. Então, teve grandes resultados na inflamação pós-Covid, a estimulação de nervo vago. E, claro, entender esse processo de detox cerebral, né? Vocês falam, todo mundo fala em detox de celular, detox espiritual, renal, linfático, circulatório, hepático. Nunca alguém mental, claro, né? Nunca ninguém falou, vou fazer um detox cerebral, neurológico, né? Então, eu estou querendo criar esse conceito agora, que se chama neurodetox, que é ensinar para a pessoa como eu posso fazer o meu cérebro ser um sistema autolimpante que se limpa melhor à noite, né? Isso vai desde melhorar o horário de dormir e a higiene de sono, atividade física de alta HIIT, alta intensidade intervalada, dieta cetogênica ou com alto grau de gordura e baixo carbo. Então, com dieta, atividade física, mais um sono reparador que produza ondas delta e ative esse sistema linfático. E com algumas ajudas médicas, né? Com nebulizações, estimulações cerebrais com laser ou do nervo vago, que é com pequenos estímulos elétricos, né? E se isso tudo não resolver, partir realmente para a biotecnologia e as terapias celulares, né? Que entram plasma rico em plaquetas, terapia com células-tronco, peptídeos, exossomas e células mesenquimais, né? E outras terapias. Aí sim, se tudo que nós tentamos não foi possível regenerar, você vai ter que, com o uso da biologia mais a biotecnologia, colocar produtos que diretamente façam os neurônios existentes produzirem fatores de crescimento para induzir essa regeneração, né? Bom, você tocou no ponto da nebulização, né, da inalação. A gente sempre associa a questão de inalação, nebulização ao sistema pulmonar. A pessoa tem asma, tem bronquite, quer ali facilitar a respiração, então essa é a associação direta que a gente faz no primeiro momento. Mas você também explicou que anatomicamente, né, essa parte do cérebro aqui está bem próxima e por isso fazer também a inalação para um bom funcionamento cerebral, é isso? O osso que nós temos aqui, o osso esfenoide, etimoide, né? Esse osso, ele é crivado, ele tem vários poros, né? Por isso que uma boa parte, sim, vai para o pulmão, mas cerca aí de 20% vai para o sistema nervoso, tá? Então, sim, a via inalatória é muito rápida, a via spray ou a via inalatória. Hoje eu faço, já existe na medicina alopática o uso de cetamina nasal como uma grande novidade para quadros de depressão e dor, né? Aqui eu faço intravenosa. Mas a via nasal é uma via muito rápida, muito segura, com acesso direto. Só tem dois jeitos de eu chegar no cérebro. Ou via intratecal, com procedimento invasivo, né, através do líquido da espinha, ou via nebulização. São os dois jeitos de você atingir, né? E, claro, tem alguns produtos transdérmicos que nós aplicamos aqui na nuca, na região frontal, alguns jeitos desses produtos transdérmicos penetrarem mais, né? Eu gosto muito aqui de uma coisa muito simples que se chama terapia crânio-sacral, que é um tipo de fisioterapia que com toques na base do crânio e no sacro,
que ativa essa bomba que nós temos, né? Do mesmo jeito que existe a bomba da panturrilha para jogar sangue para o coração, ela é menos conhecida, mas existe a bomba licórica. Quando você coloca um idoso de perfil, ele tem um pequeno movimento, uma pessoa de qualquer idade, que é normal. Quando ela perde, se ela não oscila quando está com o olho fechado, é um indício de que essa bomba não está funcionando bem e de que você precisa melhorar a tua drenagem linfática cerebral, né? Então, esse é um conceito que eu acho fundamental. Quem quer curar ou melhorar a qualidade de vida de doenças neurodegenerativas, né, que só crescem no mundo pós-pandêmico. Nós praticamente vamos dobrar, temos aí 30 milhões de idosos no Brasil, vamos dobrar a quantidade de idosos até 2050, não tem geriatra suficiente para isso. Então, a minha intenção aqui, né, além da população, é incentivar os colegas, né? Os colegas não neurologistas a entender de neurologia, porque isso vai chegar no teu consultório. Tá? Então, você não precisa tratá-las, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo, né? Que hoje a neurologia é muito vista pouco na universidade, né? Agora, deixa eu fazer aqui uma consulta rapidinha, porque eu tenho certeza que a audiência já está perguntando aqui, né? Se eu pudesse fazer uma inalação preventiva, se eu pudesse fazer uma inalação que ajudaria o meu cérebro a trabalhar melhor, eu faria uma inalação com quais princípios ativos? O soro fisiológico e mais algum outro princípio ativo que não teria problema? Na verdade, eu deixaria as inalações para um segundo nível, para um nível médico, né? Se você quer melhorar a capacidade de neurodetox, eu parti para o seguinte, né? Primeiro, vamos voltar lá atrás, porque o meu objetivo principal agora é trabalhar com as gestantes, né? Porque é muito mais fácil eu tratar uma gestante para que as gerações tenham bons cérebros, né, do que eu trabalhar depois quando não há regeneração. Então, ok, mas se não deu, se você vai ter um bebê, comece lá atrás, venha com o teu esposo, faça um trabalho gestacional, né? Pré-concepção e durante a gestação, para que você tenha um super bebê saudável, que é o que toda mamãe quer, e o mundo agradece, você vai ter pessoas muito melhores em todas as áreas, né? Se você já passou dessa época, já está com seus 40, como eu, 44, ou 50, ou 60, ou 80, ou 90, o que lhe resta fazer? Dormir bem, tá? De preferência com produtos naturais ou naturalmente, né? Nada de sono. O sono, às vezes é necessário, sim, mas o sono do hipnótico, sedativo, do produto químico, já não consegue fazer esse sistema funcionar, né? Já não chega naquela onda delta que eu preciso de longevidade, de regeneração, né? Então, primeiro, um sono de qualidade. Tomar remédio, tarja preta para dormir, não faz bem. Tem efeitos colaterais. Então, assim, o dia que eu necessitar, Betete, eu mudo a minha fala, né? Assim, até hoje eu necessitei. Eu tenho 14 mil pacientes atendidos. Quantas vezes eu necessitei? 2. Uma agora, recentemente. Então, a insônia primária existe, genética, mapeada, mas isso é uma minoria, né? As pessoas fazem disso uma maioria. Por quê? Porque não trabalham o eixo intestino-cérebro, né? Que a doutora Kátia já falou aqui algumas vezes, e tantos outros, né? Trabalhar o eixo intestino-cérebro é o segredo para ter um bom sono. Se afastar de poluição eletromagnética à noite, não há distância segura, né? Deixe o celular fora do quarto, não tem jeito, né? Então, se afastar de poluição eletromagnética, de luz azul, não ter no seu quarto dispositivos na tua cabeça, roteador, TV, isso facilita muito. Se livrar de pessoas tóxicas, não conversar de assuntos importantes após as 8 da noite, né? Eu não assino nada, não faço nada, né? Então, depois, eu estudo, sim, até tarde, está errado, né? Mas eu tenho que corrigir também, sou humano, vou às vezes até 1h30, deveria retroceder meu sono, mas não faço nada de decisão importante à noite, né? Então, se você quer ter um sistema de detox cerebral forte e prevenir doenças neurodegenerativas, sono de qualidade e profundo, atividade física, qualquer ajuda, mas as de alta intensidade, né, que a gente sabe,
pó de chinelo, flexões, exercícios funcionais, né? São as melhores, a gente sabe disso, mas qualquer atividade é bem-vinda. E a alimentação. Qual que é o melhor alimento sem risco para utilizar em casa? Cúrcuma, sem dúvida nenhuma, né? É para todo mundo a cúrcuma? Não. A cúrcuma é da medicina Ayurveda, nós abrasileiramos a cúrcuma e abraçamos ela sem entender o perfil. Se a pessoa é aquela pessoa pita, né, aquela pessoa da medicina indiana, da Ayurveda, aquela pessoa colérica, agitada, ansiosa, brava, enérgica, ela já pode não fazer tão bem, né? Então, talvez a L-teanina, que é do chá verde, vai se dar melhor para esse perfil de pessoa. Ou lavanda, magnólia, melissa, valeriana, mulungu, tantas coisas boas em chás, ou cápsulas, ou tinturas, que é a minha preferência, que você pode tomar na própria melatonina, né? Então, sim, ter um sono de qualidade, atividade física, uma dieta com baixo o cérebro, o maior inimigo do seu cérebro é o açúcar e o maior amigo é a gordura, mas tem que ser gordura boa, né? Eu brinco que você não tem como se livrar, né, Betete? Você tem que escolher. Ou você oxida o seu corpo com a fritura, ou você faz uma neuroglicação com a airfry. Então, de um lado ou de outro, tanto no açúcar, na glicação da airfry, quanto na fritura, nós estamos intoxicando o corpo e degenerando. Então, sim, nós temos que ter processos de limpeza, né? Por exemplo, eu recomendo para todos os pacientes escalda-pés noturno, né? O escalda-pés bem feito. Você tem primeiro você tem pontos no pé de acupuntura, pontos do rim, o R1, que te dão energia. Por isso que as senhoras faziam para o esposo, sem ter conhecimento de medicina chinesa, né, e nenhum conhecimento aí, elas faziam para o esposo quando chegava, para que no dia seguinte acordasse bem disposto para trabalhar, porque ele trabalha o Qi, trabalha a energia vital, né? Trabalha meridiano de rim. Então, além dos pontos de acupuntura nos pés, né, da que a reflexologia você já teve pessoas aqui, inclusive, o escalda-pés aqui eu ensino a colocar o sulfato de sal amargo, que é o sulfato de magnésio, que tem muitas funções, melhora a circulação do corpo e da perna, detoxifica esse fígado, então ele é absorvido via transdérmica. Então, um bom escalda-pés com alguns óleos essenciais, com sal amargo, né, que é o sulfato de magnésio, geralmente um saquinho de 30 gramas ali da farmácia, né, eu oriento a testar com a mão, porque às vezes a sensibilidade do pé é muito comum ter perdida, então testa com a mão, vê se não vai queimar, coloca os pés, de preferência um balde mais alto e próximo do joelho, pegar uma área corporal maior, de preferência aí de alumínio, né, porque o plástico solta toxinas, fitalatos e outros, né? Então, mas pode usar o de casa até comprar, se for plástico, sem problema, né, por um tempo. Então, você usa por 20 a 30 minutos essa água. Quando sentir que a água esfriou, não espera gelar, não. Tira o pé, enxuga, põe a meia e deita. Após o escalda-pés, não põe o pé no chão mais, né? Senão quebra parte dos efeitos. Então, fazendo isso antes de dormir 2, 3 vezes na semana, fazendo sauna, tá? Eu oriento meus pacientes, não existe um melhor investimento para uma família do que uma sauna de infravermelho. Hoje você consegue aí por R$1.000, R$2.000, uma sauna daquelas de tipo bag, né, de saco, ou mesmo uma sauna que você senta e tem o iglu, via sites de importação. Então, você consegue com aquilo tirar do seu corpo agrotóxicos e pesticidas, melhorar a tua imunidade celular, a tua resposta que a gente fala ali de primeiro ataque, né? Resposta TH1 de macrófagos, células NK, que protege contra câncer, vírus e outros. Então, aumenta a tua imunidade, a sauna detoxifica poluentes orgânicos persistentes, principalmente agrotóxicos, mas também um pouco de metais, maquiagem, chumbo, né? Outra coisa da sauna, você vai estimular a partir de 50 graus ali, heat shock protein, proteína de choque térmico. Isso
regenera absurdamente o sistema nervoso. Tem N artigos científicos do PubMed, se você digitar proteína de choque térmico e melhora de neuroinflamação ou de degeneração cerebral, né? Uma sauna, não tenho como comprar uma sauna agora. Usa a sauna do condomínio ou de um clube, mas que seja uma sauna seca, que é a úmida, que tem eucaliptos e cloro e outras coisas, você vai estar intoxicando mais do que desintoxicando. Você já deve ter ouvido essa pergunta, mas, doutor, eu estou tomando remédios potentíssimos, tarja preta, tarja vermelha. Agora você me vem aqui para eu tomar um chá, para eu colocar o meu pé aqui numa água quente com sal. Se a tarja preta não está funcionando, se remédios moderníssimos não estão funcionando, o escaldapé e um óleo essencial vai funcionar para eu dormir melhor? O que você responde quando o paciente faz essa colocação? Isso é a mudança de paradigma que eu quero trazer para o Brasil e venho tentando trazer, né, ao longo desses anos aí de trabalho, 14 mil pacientes atendidos, né, e que tiveram as vidas transformadas. Temos uma taxa de sucesso aqui na clínica de 80%, 90%, que é muito mais alta do que os 30% que eu tinha, né. Para mim era muito mais cômodo ter ficado lá. Eu tinha 25 anos, 25 anos, jovem, modéstia à parte, simpático, solteiro, trabalhava nos 2 melhores hospitais de Curitiba, Marcelino Champagnat e Santa Cruz, para quem é daqui, né? Então, eu tinha tudo para ficar estagnado ali, satisfeito com a vida que eu tinha, inclusive financeiramente, que era melhor do que hoje, né? Porém, nós temos a missão de vida e o propósito, né? E o que eu falo para você que, primeiro, encontre teu propósito de vida. A alma, ela não adoece. Eu tive um quadro grave de fibromialgia e posso dizer isso. Toda vez que você tem um cortisol baixo, né, uma disfunção de suprarrenal, fadiga, repense a vida realmente, para onde você está indo, né, que o que interessa não é de onde a gente veio, é para onde a gente vai. Então, primeiro, repense a tua vida, porque os nossos pensamentos moldam as reações celulares, né? O sistema psiconeuroendócrino, neuroimunoendócrino, isso já está mais que documentado, né? E o que eu diria, Betete? Então, Alexander Fleming, né, o criador da penicilina na Segunda Guerra, se eu não me engano, né, foi chamado de genocida, né, foi realmente excomungado, né, na Segunda Guerra, chamado de genocida, assassino, e hoje ele salvou milhares de vidas com a penicilina. E assim, Schopenhauer já dizia, né, que primeiro você é ridicularizado, tudo. Então, nós temos inúmeros marcos na medicina, né? O H. pylori, a primeira vez que se falou que uma bactéria causa uma úlcera, foi um escândalo, ele foi expulso da Sociedade de Gastro e dos congressos, né? Então, se eu aceito que uma bactéria causa uma úlcera e eu tenho um medicamento ali na farmácia para tratar essa bactéria, que é o Pylori PAK, né? Não fazendo propaganda aqui, que nem uso. Mas, por que não acreditar que um parasita intestinal pode não te fazer dormir, ou cerebral, né? Eu não entendo isso. Então, tem um outro caso que eu gosto muito, que é da musicoterapia, Betete, né? Nós sabemos que a quinta sinfonia de Beethoven, até 30% de células cancerígenas vistas na placa de Petri começam a morrer e a sofrer quando você bota a quinta sinfonia de Beethoven. Então, por que se a quinta sinfonia de Beethoven e os sons binaurais comprovadamente otimizam o cérebro, fazem um neurohacking, né, uma otimização de performance cerebral, por que a musicoterapia inteira ainda usa Mozart e outras coisas, acreditando ser um som harmônico, né? Então, não dá para entender isso, né? Por quê? Porque se você escuta pela primeira vez a quinta de Beethoven, em geral, ele é caótico, ele é irritante, os sons binaurais também. Eu demorei a conseguir no YouTube, né, ouvindo sons binaurais. Eles são caóticos, irritantes, mas comprovadamente o sistema, né, de funcionamento cerebral, o padrão cerebral, ele é não linear, caótico, tem como você moldar redes cerebrais computacionais, né? Então, da mesma fórmula que eu respondo para você,
que é essa mudança de paradigma, né? O comprimido não resolve tudo, ele tem o seu lugar e eu não abro mão. Eu acho que o grande diferencial do meu instituto é isso. Existem clínicas poderosíssimas, maravilhosas de medicina natural e alternativa, complementar, integrativa, como queira chamar, né? Eu acho que a medicina é uma só, como o doutor José de Filipe, né? Aprendi muito com ele, né? Eu sou médico, não sou... A medicina é uma só, que visa o bem-estar do paciente, melhorar esse organismo, essa O que célula. tiver à disposição, você vai usar. Medicina é uma só, né? Se eu trabalhei, é que até hoje, sinceramente, foram só 2 vezes. O que acontece é que a pessoa não consegue fazer dieta, tá? O caminho é simples, mas não é fácil, né? Então, é simples, se eu tenho um intestino saudável, eu vou produzir 90% da minha serotonina, 50% da minha dopamina, meu GABA, e isso vai, minha glicina, isso vai chegar no cérebro. E se eu criar um ambiente para eu dormir, me livrar de problemas, eu vou conseguir dormir. Porém, a pílula é o caminho mais curto. Eu uso na clínica, sim, na primeira consulta, até para o meu approach, para eu ter convencimento desse cliente, né? Hoje chega pouco, já chega pessoas que procuram a medicina com visão holística, integrada e regenerativa. Mas quando acontece, cabe a mim, é minha missão, né, de ensinar a pessoa a tomar o controle da própria saúde, né, assumir esse controle. Então, sim, eu começo com o medicamento alopático, mostro para ela, com a minha equipe, de nutricionistas, terapeutas, psicólogos, que a gente é uma equipe interdisciplinar aqui no Instituto, mostro a ela o que existe um outro caminho, muito mais saudável, definitivo. Bom, bastante interessante todas essas informações. A gente percebe que são detalhes simples, mas que têm um conhecimento milenar dessas informações que nós estamos recebendo. E é exatamente isso, né? A síntese da resposta, ou seja, se permita a trocar, quando bem indicado por um profissional devidamente capacitado, experimentar uma outra conduta terapêutica, né? Eu acho que se você já está testando, tomando remédios tarja preta durante 1, 5, 10, 15, 20 anos, alguma coisa está errada, né? Você pode tentar uma outra conduta e é por isso que nós despertamos esse interesse aqui nessa nossa entrevista. Dr. Ralph, para a gente concluir, nós temos agora essa reta final aqui da nossa entrevista. Eu sei que você é especialista também, tem estudado bastante pesquisas, viagens internacionais na medicina regenerativa, células-tronco, que sempre é uma informação que não chega de forma completa ao paciente final, né? Na ponta final, quem vai utilizar essa tecnologia. O que nós temos de novidades em células-tronco na Europa, nos Estados Unidos, e que através de pesquisas você consegue trazer essas informações aqui para a gente? Então, Betete, nós fazemos parte de um grupo, né? Eu sou um centro de pesquisa vinculado à Conep e faço mestrado em biotecnologia na preparação do terreno biológico, né? Que eu chamo de nicho regenerativo, para receber a infusão de transplante, né? Uma infusão de células-tronco. Então, o que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que tem a capacidade de virar qualquer outra célula e a si mesma. Essa que é a grande sacada, né? Porque ela vira a si mesma, né? Nós temos o estudo das células-tronco já é antigo, porém houve um gap. Se achava que as células-tronco embrionárias, né, que se pegavam ali da fertilização in vitro, tinha todas as questões religiosas envolvidas e começou a causar cânceres, né? Aparecer cânceres. Então, foi interrompido por um tempo, teve esse gap de 5, 10 anos para cá, isso voltou a todo vapor e é a medicina do futuro, não tenho nenhuma dúvida, né? Com esse aumento de idosos, esse aumento de doenças crônicas degenerativas no mundo pós-pandêmico, eu não tenho nenhuma dúvida de que só os hábitos de vida que eu amo, né? Só a medicina do estilo de vida, a alimentação, não vai conseguir resolver tudo, né? E nós temos que tentar fazer isso ficar mais viável e acessível, né?
Então, por enquanto, somente com protocolos de pesquisa, nós já realizamos, aqui na clínica, né? Nós já realizamos sim, mas com protocolo de pesquisa. Então, a célula-tronco, ela pode vir, existe a célula-tronco embrionária, que é dos embriões, ou ainda existe, ou do cordão umbilical, que é do cordão umbilical, nós temos pesquisas aqui com a geleia de Wharton, que é aquela gosma que recobre o cordão umbilical, ou nós temos trabalhos aqui, e as células-tronco adultas, que são as mais fáceis de algum dia se tornar viável e ter um estudo translacional para aplicação clínica, né? Pelo custo e tudo, eu acredito muito nas células adultas. Existe a célula da própria pessoa, que nós chamamos de transplante de células-tronco autólogo, da própria pessoa. E existe o transplante halógeno, que é quando vem de uma outra pessoa, e até o xenotransplante, quando vem de uma outra espécie, né? Que usa muito para órgãos, né? De porcos e outros. Então, vamos falar das células-tronco adulta. Ela pode vir da polpa dentária, se você guardou o seu dente de leite, né? Se não guardou, já não tem. Então, ela pode vir do seu dente de leite. Já existe um banco em Curitiba, que é a Biotech, um orientador meu de mestrado. Você tem a célula-tronco de hematopoética sanguínea. Tem a célula-tronco da gordura, que eu já sou habilitado a fazer, mas tenho utilizado pouco, mas quero expandir, porque é uma fonte boa, fácil, feita no próprio consultório, com alguma estrutura, claro, de segurança, né, e de vigilância sanitária. E o que eu utilizo realmente, que é a célula-tronco de medula óssea. Então, um aspirado de medula óssea é um procedimento feito no consultório, com anestesia local, onde se retira sangue dos ossos do quadril, ou do externo, ou da tíbia, centrifuga, se prepara, existe o procedimento com processamento mínimo, que pode ser feito em consultório, tirou ali, ortopedistas estão mais evoluídos nisso, né? A parte ortopédica regenerativa já está muito à frente da neurologia regenerativa. Estamos correndo atrás aí disso no Brasil. Então, ou você retira e já coloca no lugar que você quer, eu retiro, por exemplo, esse sangue desse quadril e coloco no sistema nervoso, no nervo ou intravenoso, né, para ter um efeito sistêmico quando colocado na veia. O que eu mais tenho feito, que é o caso clínico que eu trouxe para vocês, é na parte de distrofias musculares. A célula-tronco da medula óssea tem uma capacidade muito grande de se tornar osso, músculo, tendão e cartilagem. Já neurônio, não. A célula de cordão umbilical e a de polpa dentária se viram neurônio de uma forma mais fácil, né? Hoje tem trabalhos, poucos, mas tem. Eu tenho aqui na minha prática de pesquisa pessoas, sim, que fizeram medula óssea e tiveram melhora de sintomas neurológicos, né, com uma complexidade para fazer isso muito menor do que a de cordão umbilical. E sem o risco também, né, de ser um cordão de outra pessoa, um banco de outra pessoa, é o seu próprio sangue, né? Eu acredito muito que a célula de medula óssea não se transforma em neurônio, mas ela trabalha na neuroinflamação, que ela tem uma capacidade anti-inflamatória enorme. Melhoramos muito quadros de rinite, quadros alérgicos, né? Quando eu faço aqui pesquisa das crianças com autismo. Então, as doenças musculares, esclerose lateral amiotrófica, eu não tinha nenhum caso de sucesso, como ninguém no mundo tem, para mim é a pior doença. Agora nós temos 2 casos que conseguimos estabilizar e ter ganho de massa muscular, né? Não dá para dizer cura, porque é um processo, tem que acompanhar. E as distrofias musculares ou perdas musculares por acidente, por uma desnervação, tem tido. Meu pai vai vir a semana que vem, tá com uma doença do plexo braquial, perdendo musculatura ali, eu vou realizar nele, vai fazer parte do meu protocolo de pesquisa aí, né? Eu chamo esse protocolo de Muscle-Regen, né? Então, existe o NeuroRegen, que é um protocolo que nós criamos, a pessoa vem até a clínica, faz no primeiro dia o que eu chamo de Day Clinic, que é a consulta, são 7 exames de medicina funcional, ela
faz os exames pela minha equipe, já entra para a minha sala de porte desses exames. Dentro desses exames, nós temos termografia, nós temos que ver a foto térmica do corpo, né, para ver funcionamento. Então, a ideia com esses exames, o neurologista tradicional pede tomografia, ressonância, eletroencefalograma, exames de sangue. Aqui pedimos esses exames para ver a parte elétrica do cérebro e ver o cérebro, ver a máquina humana funcionando, que é o que me interessa, né? A ressonância é importante num primeiro momento. A ressonância não serve para eu ver se o cérebro está melhorando, ela é uma foto estática, que nós temos como ver se o cérebro está melhorando de outras formas, né? Existe o Brain for Care, que é um medidor de pressão intracraniana, que quando ele é não invasivo, é só colocar no dispositivo, quando ele está alto, significa que o cérebro está com uma neuroinflamação maior. Então, a pessoa chega no primeiro dia, faz os exames, entra para a minha sala de posse desses exames, para que a gente possa ter, dentro da medicina, da neurologia funcional regenerativa, um diagnóstico bem assertivo, e a partir dali montamos um plano de tratamento. Algumas pessoas ficam uma semana na clínica em tratamento intensivo, em torno de 6 horas dia, indo de um circuito, de uma máquina ou de uma tecnologia a outra e de um terapeuta a outro, né? Um dia intensivo, realmente, puxado. E outras ficam 2 semanas, que é o ideal. Durante essas 2 semanas, nós identificamos aquilo que impede o teu sistema nervoso de se auto-regenerar ou de se regenerar, quer seja metais tóxicos, pesticidas, plástico, parasitas, fungos, vírus, né? Poluição magnética, identificamos os nutrientes que estão faltando para que esse cérebro desenvolva, antioxidantes, corrigimos, e ao final do processo, se a pessoa é elegível, tem os critérios de inclusão, após ela entra na nossa pesquisa. Por quê? O que eu quero provar com isso? Existe um grupo de pessoas que vem que eu só injeto as células-tronco, sem nem conhecer o paciente, duplo cego. Existe um outro grupo que passou pelo protocolo de mudanças de estilo de vida, dieta, detoxificação, e eu quero ver se essa célula-tronco dura mais, se preparando o terreno biológico vai ter um efeito melhor e vai durar mais. Por quê? Na minha opinião, a única explicação de os trabalhos em célula-tronco e neurologia serem frustrantes é porque não foi feito por um médico com visão integrativa. É como eu brinco aqui, o jardim da clínica, né, tem uma estrelitza, que eu gosto muito, e um cactus, né? Se esse jardim está cheio de ervas daninhas e eu coloco a estrelitza e a planta mais linda, ela vai morrer em poucos dias. Assim é a célula-tronco. A pessoa, às vezes, quer, quando for possível, né, pagar por isso, ela quer chegar aqui, resolver o problema, né, eu pago quanto for, e não adianta, né, não existe. Tem que ter a participação pessoal, não há pílula mágica e não há célula-tronco mágica. Eu posso colocar a célula-tronco melhor que existe, que é a célula-tronco neural, mesenquimal, né, que ela não vai vingar num terreno biológico ruim, né? Então, a ideia do meu mestrado é isso, e desse protocolo NeuroRegen é isso, é preparar o terreno biológico, que eu chamo de neuromatrix, né? Preparar esse terreno e essas conexões para que receba essa célula-tronco, né? Crie condições dela se desenvolver ali, é como um bebê realmente, é uma célula jovem, ávida por circulação, né? Eu tive um caso muito interessante, não sei se você conheceu o Dr. Isaac Góes Duran, falecido, pai do biomagnetismo médico. Eu atendi ele com neuropatia diabética, ele fez um transplante de células, 15 dias após, estava dando um curso em São Paulo e teve um AVC no meio do curso, e eu o atendi rapidamente, levei na clínica do Alexandre De Luca, meu grande amigo ali na cidade de Jardim, né, São Paulo. E o que aconteceu? Então, é um senhor de 70 e poucos anos, com hábitos de alimentares ruins, diabético, com uma microcirculação ruim, com carótida, com aterosclerose, com esse sistema de drenagem cerebral ruim, porque essa carótida está danificada, ou com aterosclerose também, esse sistema linfático funciona mal, e ele colocou a célula-tronco ali, ela exigiu do corpo, e ele fez uma isquemia, tá?
conseguimos reverter, mas fica esse alerta aí, né? Não é para todos, é a cereja do bolo, é o que eu mais acredito, acho incrível, acho maravilhoso, mas todo mundo que chega aqui procurando por isso, eu falo, vamos fazer uma teleconsulta para eu te explicar, né? Porque eu tenho aqui terapia de von Ardenne, que melhora a circulação cerebral absurda, né? Que é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, que aqui nós potencializamos com a sauna de infravermelho e com a banheira de ozônio, de hidromassagem ozonizada. Temos terapia de von Ardenne já consolidada, temos estimulação cerebral de vários jeitos. Cada cérebro responde a um estímulo. Algum cérebro responde com campo magnético, estimulação magnética, outros com eletricidade, outro cérebro com luz, que é o neurolaser, e outro cérebro responde com ultrassom. Tá? Então, identificar cada cérebro, com qual estímulo ele vai responder melhor, e identificar o porquê que esse cérebro perdeu a capacidade de se detoxificar, se desinflamar e se curar, é a nossa missão aqui. E depois, sim, se tudo isso foi feito e ainda a pessoa não teve a melhora esperada, é que colocamos a cereja do bolo, que seria a terapia celular, né? Não vai dar tempo aqui de falar tudo, mas existem peptídeos que são aplicados subcutâneos, exossomas, células tronco, né? E plasma rico em plaqueta, lisado plaquetário. Então, uma infinidade de produtos que nós pegamos da biomedicina, da biotecnologia, e que tanto nos ajudam esse corpo que já não consegue sozinho se regenerar, né? A dar um upgrade aí. Olha, estou surpreso aqui com as novidades na neurologia integrativa. E mais funciona, né, Betete? Porque eu sempre falo, se a inovação é incrível, mas sem resultado, de nada funciona. O que funciona é o resultado, né? Não adianta ter uma alta tecnologia sem humanização. Então, o objetivo da clínica é ter uma medicina que eu chamo de high-tech, com high touch, né? Com cuidado humano. Minha mãe ajuda aqui com muito carinho, né? Com 70 anos administra aqui, dá o contato e o fluxo de pacientes. Então, isso é muito importante, né? O paciente acreditar no processo é 50% do caminho, não tem outro jeito, né? Olha, isso que ele falou é importantíssimo. Você estar sendo acompanhado por um corpo clínico, por profissionais da área da saúde, médicos devidamente capacitados. E a cereja do bolo, agora sou eu quem estou falando, é a humanização. Não adianta nada você chegar enquanto paciente debilitado, com medos, o que vai acontecer, é a minha vida que eu estou entregando na mão desse profissional. E se ele só apertar o botão, isso aí, agora você fica aí e que a tecnologia vai funcionar. Sim, a tecnologia tem uma participação fundamental nesse processo de restabelecimento da qualidade de vida, mas o profissional da saúde, o médico, ele tem que segurar a mão desse paciente, ficar com ele ali durante toda essa caminhada, durante todo esse processo. E o que nós vimos aqui é o Dr. Ralph, esse médico bastante humano, trazendo para nós aqui, para a nossa audiência, uma série de possibilidades. Isso faz parte da minha rotina. Procure uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma enésima opinião. Às vezes você está nessa situação. Já fui no fulano, já fui no cicrano, já fui no Beltrano, já fui em Rio de Janeiro, já fui em Nova York, e às vezes a solução está próxima. Então, não fique parado. Se você não está bem, procure uma outra opinião. Eu vou trazer... Se eu só concluir aqui um pouquinho, Betete, o que eu falo para as pessoas, né? Eu recebo gente que já fez várias coisas, fez tudo, fez acupuntura, fez terapia neural, fez todas as terapias, mas não fez isso junto, né? Então, o nosso lema aqui é sinergia e inovação disruptiva em saúde. Então, fazer isso num circuito com um médico que entende qual máquina e qual... É diferente de fazer... acupuntura sozinha melhora 30%. A acupuntura com a terapia neural e com a
terapia de Bemer ou campo magnético, melhora 60%, mas juntas elas chegam mais do que individuais, né? Então, isso é fundamental. E eu, na minha caminhada aqui de quase 30 anos em jornalismo de saúde, eu assino embaixo e eu tenho certeza absoluta que a medicina, na sua totalidade, o médico, o centro clínico, também amparado por diversas tecnologias, por diversos companheiros, né, colegas na psicologia, nutrição, outras especialidades, tudo isso vai contribuir para que você tenha mais vida e mais qualidade pelo resto da sua vida. Isso que é importante. Dr. Ralph, muito obrigado aí pela sua participação. Eu volto com o Dr. Ralph, agora sim abordando temas específicos da neurologia e do trabalho que ele faz, tá? Essa primeira live foi aí um sobrevoo geral das novidades da neurologia integrativa. Você tem dúvidas? Você quer saber mais sobre célula-tronco? Você quer saber sobre Parkinson, sobre Alzheimer, sobre dores, sobre fibromialgia, sobre dormência na mão, sobre tremor? O que você quer saber? Coloque aqui a sua pergunta e em breve eu chamo o Dr. Ralph novamente. Dr. Ralph, muito obrigado. Até a próxima live. Gratidão, obrigado. Ó, as informações do Dr. Ralph estão aqui embaixo, tá? Que vocês vão ligar, Fernando, qual que é o telefone dele? Fernando, qual que é a rede social dele? Então, as informações estão aqui no Saiba Mais, tá aqui, tá bom? Vai lá, segue o Dr. Ralph aí, e dúvidas, entre em contato, não importa se você esteja no Brasil ou fora do Brasil, como ele falou, ele tem aí um suporte de teleconsulta, e a teleconsulta através da internet atende aí desde o Japão, Estados Unidos, Europa, não importa. Um abraço, até mais, tchau.